Montanhesa, a rádio que você ouve, a rádio que você fala. Montanhesa, a sua rádio. E o programa Consulta ao Doutor agora tem parceria com o programa de extensão da UFV Medicons Medicina Consciente, do Departamento de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de Viçosa. A coordenação do Dr. Rodrigo, médico nefrologista e professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós vamos conversar com o médico otorrino-laringologista Dr. Flávio Cassimiro sobre as doenças da época do inverno, não é mesmo, doutor? Isso. Bom dia para o senhor. Bom dia. Doutor, agora o inverno, ele propicia realmente inúmeras infecções, alergias, rinites, enfim. É verdade isso mesmo? É certo, é verdade. O inverno, ele é responsável por algumas coisas que acontecem que acabam aumentando a incidência das infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Por exemplo, geralmente no inverno as pessoas procuram ambientes mais fechados, procuram ficar mais em casa, e esses ambientes fechados, eles facilitam a transmissão das viroses, né, que são muito comuns nessa época. No inverno também existe uma diminuição da defesa das mucosas das vias aéreas superiores e inferiores, ou seja, a defesa da mucosa do organismo, ela fica um pouquinho prejudicada. Então, isso também facilita muito o aparecimento das infecções. Agora, qual a diferença de um resfriado para a gripe? Bom, a diferença existe e as pessoas confundem muito. O resfriado é provocado por alguns tipos de vírus, né? Existem mais de 200 tipos de vírus que provocam resfriado. Já a gripe é o influenza. É um tipo de vírus. A gente tem alguns subtipos de influenza, né? Mas o resfriado a gente tem centenas. Qual que é a diferença de um e do outro? É o seguinte, o resfriado é uma febre baixa, não vai passar ali de 39 graus, 38,5. Você vai ficar com aqueles sintomas de congestão nasal, o corpo ruim, dor de cabeça, uma tossezinha, uma dor de garganta, o olho pesado, lacrimejando. Mas o resfriado, ele te incomoda, mas você consegue trabalhar, você consegue ter uma vida praticamente normal, né? Isso é o resfriado. Você é uma sintomatologia mais branda. Já a gripe é diferente. A gripe, que é provocada pela influenza, o paciente geralmente tem uma febre alta, febre de 39, 40 graus. A gripe, geralmente, ela põe o paciente de cama mesmo. O paciente muitas vezes não vai consultar, não vai no hospital, porque ele não consegue nem levantar. Você tem uma dor no corpo acentuada, você tem uma dor de cabeça acentuada, você fica mal. O paciente gripado, ele fica mal. O resfriado comum é extremamente comum. A gripe não é tão comum quanto o resfriado comum, né? Como eu disse, resfriado comum são centenas de vírus. E a gripe é a influenza. As pessoas confundem muito. É muito comum a pessoa estar resfriado e achar que está gripado. Às vezes até mesmo o médico falar você está gripado e tal. Mas a gripe é diferente. A sintomatologia é mais exuberante. Agora, todo mundo tem uma receita, né? Para curar o resfriado, assim. O que você acha? Qual a sua orientação aos nossos ouvintes? Bom, tanto o resfriado quanto a gripe são patologias provocadas por vírus, né? Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, se é vírus, antibiótico não vai adiantar. É muito comum a pessoa ir na farmácia ou vai procurar em casa lá um antibiótico. A pessoa está gripada, está resfriada e está tomando amoxicilina da vida, uma azitromicina. Para quê? O antibiótico ele vai combater bactéria, ele não combate vírus. Então, a primeira coisa é isso, evitar a automedicação, tá? Tanto na gripe quanto no resfriado, você vai ter que tratar os sintomas. Então, se você está com febre, você pode tomar um analgésico, um antitérmico. Você está com dor, você toma um analgésico, né? Se você está com o nariz entupido, que é comum também, você vai usar um descongestionante. Ou seja... Pinga com limão e mel. O pessoal fala, toma pinga com limão e mel. Pinga com limão e mel é bom na festa só, mas não vai ajudar nada o resfriado dele, não. Não vai curar nada. Não vai curar nada dele, Chá de limão.
Não, essas coisas de uso caseiro, chazinhos e tal, elas às vezes melhoram ali, ó, por ser quente, dá um certo alívio ali, momentâneo ali na faringe, na garganta da pessoa. A pessoa acha que melhorou um pouquinho. Agora, em termos de eficácia de cura, não tem. Uma coisa que pode fazer que ajuda muito é aumentar a ingestão de líquidos, que isso sim, né? Quanto mais líquido você bebe, né? Seja suco, seja água, você vai fluidificar a sua secreção e vai ajudar o mecanismo de limpeza natural do organismo. E o corpo pede, por exemplo, bastante agasalho, bastante cobertor. A pessoa deve atender essa solicitação do corpo? Deve atender, né? Principalmente se está com febre, tem que ficar bem agasalhado, de preferência alimentar bem. Às vezes é difícil que a pessoa fica sem apetite, mas isso ajuda no combate assim, do seu organismo conseguir combater, porque não é remédio que vai combater vírus. E na hora da febre alta, por exemplo, um banho? É aconselhável? O banho às vezes ajuda. Primeiro você vai usar o antitérmico, né? Você pode usar o antitérmico, que eu acho que é o mais eficaz. Uma coisa que também funciona muito bem é você umedecer um paninho com um pouquinho de água e um pouquinho de álcool e colocar nas axilas. Funciona às vezes melhor que o banho. Ajuda muito. Agora, doutor Flávio, essas gripes, esses resfriados, eles podem provocar outras doenças? Com certeza. Você tem, por exemplo, por que o governo pede tanto para o idoso vacinar contra a gripe? Pelo seguinte, não é propriamente dito por causa da gripe, o governo não está preocupado com a gripe. Ele está preocupado com o que a gripe pode provocar, que é uma pneumonia. Muito comum o paciente o paciente idoso, por exemplo, ter depois de uma gripe, uma pneumonia bacteriana. Por quê? Aquela virose, que é a gripe, lesou o organismo, espoliou o organismo, o paciente fica fraco, ele fica indefeso ali momentaneamente porque ele está sendo atacado ali por um vírus. E aí ocorrem as infecções bacterianas secundárias. Então, por exemplo, no idoso é muito comum, depois de uma gripe, veja bem, eu falei gripe, não falei resfriado. Depois de uma gripe você tem uma pneumonia. Então, essa vacinação que o governo tanto insiste para os idosos fazer contra a gripe é para prevenir o quê? As pneumonias, que são muito mais sérias. No idoso, uma pneumonia pode matar a pessoa. Pam, 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 pam.